Oi, pessoal, aqui é Ellen, sejam bem-vindos a mais um canal. E antes de mais nada, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria fazer uma observação que alguns podem ter notado que, ou não, né, sei lá, vai que é a primeira vez que você tá aqui, então, eu tô mudando o nome do canal, era Livros da Ellen, e eu queria colocar Coelho Literária, só que o YouTube não me deixou modificar totalmente, e por enquanto tá os dois nomes, o nome antigo e o nome novo, e eu vou ver de encurtar o nome, fazer uma coisa parecida com esse nome novo aí. Queria que ele tivesse a ver com coelhos, o nome. Mas, enfim, só essa observação. Me digam aí o que vocês acham. Se vocês têm sugestões de nome pro canal pra mudar um pouco. Porque o Livros da Ellen eu acho meio genérico, assim, meio não é muito específico. Eu queria uma coisa mais específica do meu canal mesmo. Mas, tirando isso de lado, agora, né, queria falar um pouco desse livro aqui, O Poço da Ascensão, que é o segundo livro de Mistborn, do Brandon Sanderson, que, gente, eu li o primeiro livro da trilogia Mistborn em fevereiro desse ano, e só agora eu consegui pegar o Poço da Ascensão e finalizar. Até porque é um livro muito maior que Mistborn, o primeiro livro lá, o Império Final. Acho que lá eram umas 500 páginas, 400, 500 páginas, e aqui já tem praticamente quase 1000, tipo umas 900, 800 por aí. Eu não prestei muita atenção porque eu tava lendo no Kindle. Então eu não sei, né, com certeza quantas páginas eu li de fato, porque no e-book é diferente, né, a numeração. Mas é um livro muito mais longo. Então demorei um pouco mais pra ler. E assim, gente, eu tava com muita expectativa, tá? Eu saí do primeiro livro achando incrível, achando, tipo, nossa, tudo que falaram dessa série é isso mesmo, é muito épico, os personagens são muito legais, a história é muito legal, tem vários plot twists, o sistema de magia é criativo, é diferente. Então, eu vim para esse livro assim, nossa, vai ser épico também, é a continuação. Porque o primeiro livro, ele se fecha, ele tem uma história, assim, começo, meio e fim que se fecha, bem bonitinho. E aqui eu pensei, então o que que ele vai inventar aqui, né? O que que vai acontecer? Vai ter novas tramas. E também tinham pontas soltas do outro livro que eu queria saber como é que ele ia fazer aqui. E as minhas reclamações do primeiro livro, eu acho que o Brandon, ele fez bem nesse segundo, algumas coisas e outras não. Uma das minhas reclamações era que eu achava o romance da Vin com o Elland muito fraco no primeiro livro. Eu achei muito, assim, sem graça, sem desenvolvimento, foi muito insta-love. E aqui nesse segundo livro tem um foco grande no romance deles, nesse desenvolvimento, nas questões. Eles têm muitas inseguranças e aí eles têm que se resolver, assim. Então eu achei um ponto positivo. Mas enfim, gente, eu vou comentar desse livro aqui e, obviamente, eu vou ter que dar spoiler do primeiro livro, porque não tem como comentar de livro de série sem falar o que acontece no primeiro livro. Então, se você não se importa com o spoiler do primeiro livro, né, continue aqui, e se você não quer saber, pode ir embora. Aquelas. Quer dizer, vá assim, vá, mas depois volte. Leia e depois volte aqui pra ver o que que eu achei. Mas no final do primeiro livro, do O Império Final, eles acabam com o Império Final, por isso que é o nome, né? O Império Final, eles acabam acabando, eles matam o Senhor Soberano, no caso a Vin, conseguem matar o Senhor Soberano. Então eles têm que lidar agora, o plot desse livro aqui é basicamente assim, tá, a gente tirou um tirano do trono, que ele tava há muitos anos controlando as pessoas, escravizando, oprimindo o povo, e agora que eles estão livres, o que que a gente faz? Como que a gente faz, né? Então, já se passou um ano desde que eles matam o Senhor Soberano, e quem está no trono é o Elland, ele que acaba assumindo o reinado ali, como rei mesmo. E ele tem essa ideia de fazer um governo mais democrático, assim. Não é totalmente democrático, mas é um pouco. Então ele institui uma assembleia de vários representantes, assim, representantes da classe operária, dos ska, dos nobres, dos mercadores, sei lá. Várias pessoas, assim, que eles vão ter reuniões e vão decidir as coisas do reino ali, mas quem dá a palavra final é o rei, que é o Elland, né? E, enfim, eles estão com esse governo que agora está super instável, porque eles estão vendo que o Elland não é uma pessoa, tipo, super capacitada pra estar na liderança, porque ele tem esses princípios. Isso é um ponto muito forte nesse livro, assim, que o Elland, ele tem esses princípios de não querer um governo opressor, ele não quer um governo autoritário, ele quer que as pessoas tenham escolhas, que elas tenham o direito de opinar, que elas possam contribuir nessa liderança aqui. E isso é um problema, porque as pessoas vão querer
tirar vantagem disso. Elas não querem o bem maior que nem ele. As pessoas não, esses líderes assim, eles não estão pensando no que o que é melhor pro povo. Eles querem o poder. Pronto, sabe? E o que vai acontecer aqui é que vai aparecer um exército, que é do pai do Elend, né? Que ele vai aparecer ali pra cercar a cidade e ele quer tomar o poder. E não é só esse exército, tem um outro exército de um outro nobre que também quer tomar a cidade, quer tomar o poder. E vai ter um terceiro exército também que vai aparecer aqui, que é engraçado, é surpreendente e, enfim, que também vai acabar, tipo, complicando a situação ainda mais. Então, o Elend e o grupo do Kelsier ali, que é a Vin, Trevo, o Ham, esse povo aí que sobrou, que sobreviveu do primeiro livro, eles estão na liderança ali, no comando, e eles vão tentar arranjar formas de tentar salvar a cidade, de não entregar a cidade, né? Só que na cabeça deles, tipo, todos eles menos o Elend, eles acham que já era, tipo, que realmente não tem como eles escaparem de uma batalha, que a cidade não vai sobreviver, assim, que não vai conseguir vencer, né? Porque eles estão em números menores de soldados do que os outros exércitos que estão do lado de fora. Então fica um impasse, eles não sabem se eles entregam para um dos nobres e fazem um acordo, se é para o outro, ou esperam eles se matarem lá fora, porque são exércitos inimigos, né? Para depois ver o que acontece. Enfim, só que eles já sabem, eles são bem pessimistas, assim, eles sabem que eles não vão conseguir vencer. Mas o Elend ainda tenta fazer do jeito certo, do jeito dele. Então, é muito político, assim, esse livro, ele vai falar mais de política. E não tem tanta ação, não tem tantas coisas acontecendo, de fato. E eu acho que isso é um dos motivos que eu achei esse livro muito arrastado em várias partes, assim. Já entrando um pouco na minha opinião, né? Ele tem muito mais páginas e parece que não acontece muita coisa nessas páginas. Eu acho que é mais da metade pra frente que vai acelerando, vai acontecendo mais coisas também. Mas, enfim. Aí tá acontecendo esse plot. A gente tem o ponto de vista da Vin, de novo, do Elend, né? E do Sazed, que eu achei muito legal isso, né? Porque eu adoro ele como personagem. E ele era o mordomo da Vin, ele era um terrissano que tinha... É um povo que estava também oprimido pelo Senhor Soberano, mas agora que o Senhor Soberano não existe mais, eles se libertaram e ele estava em outro lugar pesquisando, ajudando as pessoas do interior, assim, os Skás, que são livres agora, mas muita gente passando por pobreza, porque desestabilizou totalmente todo o sistema de governo, né? E a vida das pessoas. Então ele estava ajudando essas pessoas quando começa o livro e ele acha um manuscrito, assim, escrito em aço, da época do Senhor Soberano, antes do Senhor Soberano subir ao poder, e tipo, tem a ver com profecias, tem a ver com o Poço da Ascensão, que é o nome do livro, que supostamente é um lugar que tem muito poder lá. E o herói das eras, que é um herói que tem uma profecia sobre esse herói, ele deveria pegar o poder desse poço e derrotar as profundezas. É alguma coisa assim, tipo, se eu me lembro bem. E aí é um cara que vai falar muita coisa sobre essa época que ele tá vivendo, quem ele achava que era o herói da época dele. E aí depois ele fala que ele se arrepende porque na verdade aquele cara não era o herói e aí ele que insistiu pra ele ser e depois era tarde demais pra voltar atrás. Enfim, só sei que o Sage, ele vê essa descoberta e tem uma outra questão acontecendo também, que as brumas ali, que nesse universo o sol, ele é vermelho, caem cinzas do céu e tem as brumas que cobrem de noite, assim, elas chegam tipo uma névoa bem densa, que cobre a noite e as pessoas têm muito medo das brumas. Só que agora as brumas, elas estão aparecendo de dia, elas estão resistindo um pouco o dia, e há relatos de pessoas que estão morrendo para as brumas. As brumas estão matando pessoas. E isso não é normal, né? Nunca ninguém ouviu falar disso. Então o Sazed, ele descobre todas essas coisas, assim, essas paradas. E ele decide voltar para a cidade que tá o Elend, a Vin e tal, pra contar o que tá acontecendo. E é ele que descobre o terceiro exército que tem no caminho, porque eles nem estavam sabendo desse terceiro exército que tem. Que é um exército composto de uns seres que são muito fortes, assim, que eles não são humanos, mas eles são humanoides, né? E eles são bizarros. Eu fiquei assim, nossa, deu nojo de ler a descrição deles, que eles têm a pele azul, e eles crescem, eles ficam muito altos e a pele vai esticando conforme eles vão crescendo. É uma coisa bizarra, assim, que eu fiquei, gente, enfim. Tipo uns orcs bizarros, Mas tudo bem.
sempre tem que ter um orc num sistema de magia, né? Numa fantasia épica tem que ter um tipo de orc. Aí, beleza. Ele volta pra cidade e ele ajuda lá a Vin e o pessoal a, tipo, tentar, né, não fazer com que a cidade caia. Enquanto ele vai pesquisando a questão da lenda, e tem uma outra personagem que também é Terrissana, que aparece ali pra ajudar o Elend a ser um rei melhor. Eu gostei muito dela, eu gostei do papel dela na história, assim, de as dicas que ela dá pra ele, ai, como um rei deve se portar, e ela fala, ai, porque, Elend, você, tipo, é um idiota, você tá fazendo tudo errado, você não é um bom rei, tem que fazer isso pra ser um bom rei, não sei o quê, porque o conhecimento que ela tem, os terrissanos, eles se especializam em certos conhecimentos, né? O conhecimento dela é sobre reis e líderes passados, governantes passados. E o dos seis já é sobre religiões, né? Então ela tá ali pra ajudar o Elend também, que eu achei uma personagem muito legal. E além disso, também tem a Vin, que também ela percebeu que tá alguma coisa estranha com as brumas. Ela percebeu isso. Não que ela tenha visto as brumas matarem alguém ainda, mas ela percebe que tem um ser que é formado de brumas que é perigoso. E ela, no começo, ela acha que ela tá vendo coisas, que talvez seja a imaginação dela, que ela está ficando muito paranoica. No começo do livro, ela e o Elend ficam discutindo um pouco sobre isso, e ele fica muito assim, ai, Vin, porque você está muito paranoica. Você tem que descansar um pouco. E eu, tipo, não, cara. Não, ela tem razão em ficar preocupada. Ela tem todo motivo pra ficar preocupada. E não, ela não tá sendo paranoica. Tanto que acontece um monte de coisa aqui. E realmente, se não fosse pela Vin sendo paranoica, muitas coisas dariam errado também. Mas ela vê que tem um ser formado de brumas que também é uma coisa a se preocupar e a se pensar. E tem um outro personagem aqui também, que é o Kandra, que no primeiro livro ele assumiu a forma de um nobre pro plano do Kelsier dar certo. E agora que ele não, agora é a Vin que toma conta desse Kandra, tipo, eles têm um contrato que eles obedecem só um mestre, e a Vin é o novo mestre desse Kandra. E aí a Vin, já no começo eu já fiquei meio chocada com ela, porque é uma coisa que eu achei bizarra e ao mesmo tempo gostei, mas é bizarra, tipo, se você é desconfortável se você para pra pensar, porque esses Kandras, eles assumem corpos humanos, eles comem uma pessoa que tá morta e assumem a aparência e os trejeitos dessa pessoa, e aí eles são espiões dessa forma. E a Vin, ela não queria que o Kandra comesse uma pessoa, tipo, ela não se sente bem com essa ideia. Então ela vai lá e mata um cachorro e faz o Kandra assumir o corpo de um cachorro. E aí eu fiquei, gente, mas matar um cachorro também não é legal, né? E, enfim, ela faz isso e ela tem esse Kandra que acompanha ela, que eu achei. A imagem é muito legal. A Vin, que é minúscula, assim, uma pessoa pequena, mas super poderosa, seguida por um cachorro gigante. Eu gostei desse personagem, que é o Kandra também, que ele vai conversando com a Vin e eu achei muito interessante ele. E, além disso tudo, tem mais uma questão. Mais uma questão. É um livro muito grande, tá, gente? Foram muitas páginas. Tem mais uma questão que a Vin descobre que tem um espião entre eles. Então, tem um outro Kandra, né, que tá assumindo a aparência de uma das pessoas ali do círculo de confiança deles. Porque é uma pessoa que eu não lembro exatamente como que eles descobrem que tem um espião. Ah, eles encontram ossos, né, que aí o Kandra fala assim, olha, isso aí é o trabalho de um Kandra. Tipo, o Kandra come os ossos, assim, deixa só os ossos da pessoa, alguma coisa assim, pra trás. Então alguém morreu de vocês, foi substituído e vocês não sabem quem é. E aí a Vin tenta descobrir quem é, ela tem algumas pistas, algumas dicas só, porque os Kandras não podem usar alomancia, então eles não podem usar poderes. Então todo mundo, ela vai testando as pessoas ali, tipo, fulano usou o poder, ela consegue sentir quando o poder vem da pessoa, né? Então não é essa pessoa, ela vai descartando. E então tem esse plot que, ai gente, eu achei maravilhoso o plot do espião, porque tem uma hora que eles até esquecem, tipo, eu fiquei, gente, vocês deviam estar, tipo, 100% focado em achar esse espião, porque esse espião tá entregando as informações do que vocês querem fazer pro inimigo. E é por isso que vocês vão perder essa batalha, sabe? Só que eles não conseguem encontrar, tipo, é só lá pro final mesmo que eles acabam revelando quem é. E eu fui feita de trouxa totalmente, assim, todo mundo que eu desconfiei não era, tá? E a pessoa que era o Kandra mesmo, eu fiquei, gente, não é possível. Ai, eu achei sensacional esse plot. Mas enfim, tem tudo isso acontecendo, mas que nem eu falei, muita parte política, muita gente discutindo, tipo, não vai pra lugar nenhum. A questão do Sazed procurando, pesquisando sobre
a profecia, sobre o herói das eras, sobre o poço da ascensão. Ah, eu achei muito chato. Gente, eu achei uma parte arrastadíssima. Eu achei assim, gente, eu não tô nem aí pra esse cara. Eu achei confuso também. No começo de cada capítulo, a gente vê uns trechos desses textos desse cara do passado que escreveu. No primeiro livro era o Diário do Senhor Soberano. E aqui não, aqui já. Quer dizer, lá não era o Diário do Senhor Soberano, era outra pessoa, mas aqui já é um outro cara, os textos desse outro cara. E ficou muito repetitivo. Eu ficava assim, eu já entendi algumas coisas. E aí tem uma revelação sobre isso que eu fiquei assim, sabe, eu não me importei com isso, com a revelação, com o que eles descobrem. Tem umas coisas que eu meio que adivinhei que ia ser, assim, que eu acho que faz parte um pouco de uma narrativa bem contada, é o Brandon te entregar migalhas ali de fazer foreshadowing, assim, você vai catando e você vai encaixando os quebra-cabeças e no final você meio que sabe o que vai acontecer. Tem outras coisas que, tipo, aconteceram que eu não sabia que ia acontecer, mas eu não me importei também. E tem coisas que aconteceram que foram do nada. Assim, mais pro final. Tem muita. Gente, o Brandon, ele é muito de. Vai arrastar do começo até a metade. Vai meio dormindo, vai tipo, vamos. E aí no final ele joga tudo, assim, ele faz acontecer um monte de coisa, tem um monte de cena de ação no final, todas as revelações possíveis, é muito alucinante o final. E eu não gosto desse ritmo. Eu já reclamei disso em Elantris, acontece a mesma coisa em Elantris, em Mistborn, o primeiro ali. Pero o final acontece a mesma coisa, e aqui é pior ainda, assim, que realmente, nossa, é difícil, assim, de lidar com esse ritmo. Eu não gosto muito. Parece que aí, quando você termina, você fica com uma sensação boa. Você fica assim, nossa, aconteceu muita coisa, foi muito alucinante. Mas não foi isso. Boa parte do livro não acontece nada. Sabe? E assim, também não acho que é uma coisa errada não acontecer nada, porque ele tá desenvolvendo o universo, ele tá desenvolvendo as tramas políticas aqui. E só que só não foi interessante para mim pessoalmente ler, sabe? Eu gosto de um equilíbrio maior de coisas acontecendo e tem um limite assim, porque fica repetitivo. Tem várias cenas da Vin saindo pra fazer patrulha e não sei o que no meio que não acontece nada. Aí aqui também tem mais um detalhe que eu esqueci de falar, que tem um personagem novo que é o Zane. O Zane, quando ele apareceu, ele é um nascido da Bruma também, que nem a Vin. E aí, no começo, eu achei interessante ele, que eu pensei, agora eu quero ver o que vai acontecer, porque ele parece que ele quer fazer amizade com a Vin. Ele é um inimigo, né? Ele é do exército do pai do Elend. Ele é um inimigo, mas a princípio não parece que ele quer machucar a Vin, nem atacar ela e tal. E parece que eles vão ter uma relação ali porque eles são nascidos da Bruma. Só que aí eu já vi que o que aconteceu foi que, eu achei ele muito cringe, assim, porque, gente, eu vou dar um spoiler também sobre uma coisa que é revelada no começo também, quando aparece o Zane. O Zane, na verdade, é um dos irmãos do Elend, um irmão bastardo, que o Elend nem sabe que existe. Então, ele é, tipo, a versão emo do Elend, porque ele, tipo, tem o cabelo mais escuro, ele não teve uma infância feliz, ele foi atormentado, o pai dele não assumiu ele só depois de muito tempo, porque o pai do Elend, ele teve vários relacionamentos e vários amantes só pra ter a chance de nascer um nascido da Bruma, porque os poderes só passam assim de pai para filho dentro dos nobres e pode não despertar na pessoa os poderes também. Então ele teve assim uma vida muito difícil, vendo o Elend ter tudo, ser o herdeiro mesmo do Straff lá. E ele não tem nada, né? Coitado, não sobra nada pro Zane, pro Betinho do Zane. E aí ele vai se encontrar com a Vin e ele fica botando essas minhocas na cabeça dela, de tipo, porque o Elend não te entende de verdade, Vin. Ele não tem como saber como nós somos. Só nós que somos nascidos da Bruma entendemos como são as coisas, assim, tipo... Porque a Vin é uma assassina, basicamente. Ela é uma arma, né? Ela é muito mortal. Ela, tipo, mata várias pessoas, assim, sem nem pensar direito. E aí ele quer botar isso na cabeça dela. Porque o Elend não vai te entender. Ele vai ficar horrorizado quando vê você matar as pessoas. Porque o Elend nunca tinha visto a Vin em ação, assim, né? Muito fazer as paradas mirabolantes que ela faz. As cenas de violência mesmo, que tem algumas que são muito boas. Que a Vin realiza, assim, que é muito legal. E aí ele fica assim, porque... Você tem que vir comigo, porque eu te entendo, nós somos iguais, e não sei o quê. Aí é muito um papinho, assim, ridículo, que eu fiquei, Vinho, você não vai cair nessa... Sabe, você não vai cair nesse papinho furado dele, né? Eu achei muito tosco, assim, isso. Parece... achei muito clichê esse Zane, ele é muito, realmente, tipo, a versão sombria do Elend emo.
e que fica apelando pro lado sombrio da Vin, ai, vamos seremos juntos e vamos ser, né, incríveis juntos, porque o Zane, ele reconhece que ele também tá sendo usado, né, ele é apenas uma arma pro pai dele, e ele quer botar essa ideia na cabeça da Vin também, tipo, ah, o Elend só tá te usando, Vin, você não é nada pra ele, você é só uma arma. E a Vin, ela não acredita muito nisso, porque ela, tipo, ela sente o amor do Elend, ela ama ele, e ela fica, ai, sabe, tem uma hora que ela até fica na dúvida, assim, de, ai, será que eu fico com o Elend, ou será que eu tenho que ficar com alguém que nem o Zane, e não sei o quê. Aí você tem medo que vá ser um triângulo amoroso, essa desgraça, mas não é. Sabe, não é, a Vin não vai muito na dele, ela não acaba gostando do Zane, nem nada, é só pra botar a dúvida na cabeça dela, botar a caraminhola, que já tem caraminhola na cabeça da Vin, ela já tem as dúvidas sobre ela já tem as inseguranças dela, tipo, na verdade ela não se sente boa o suficiente pro Elend, é bem o contrário do papinho do Zane, tipo, porque o Zane tá falando que a Vin é, tipo, muito melhor que o Elend, ela não precisa se submeter a ele, nem nada. E, na verdade, a Vin, ela não se sente útil o suficiente pro Elend, assim, é bem o contrário. Então, não funcionou esse papo dele, eu achei ridículo. Eu achei bem clichê esse personagem. Então, eu achei bizarro ele. Tipo, eu fiquei assim, eu não sei se eu gostei muito, não. Eu achei que ele ia pra um outro caminho, sabe? Eu achei que ia ser uma pessoa mais sã, assim, uma pessoa que realmente ia pra um caminho que a gente ia poder questionar realmente se fica do lado dele ou não. E aí você vê que ele tá mentindo pra caramba pra Vin também. Eu não gostei desse plot, assim, com a Vin. E se bem que eu gostei da forma que a Vin reagiu a tudo, assim. A Vin... O Brandon não deixou ela ser uma garota tonta, sabe? E eu gostei disso também. Então, essa questão também do romance do Elend com a Vin foi muito bem desenvolvido. Eu gostei que eles resolveram, assim, porque os dois são inseguros. O Elend tava também na cabeça dele pensando assim, porque eu não sou bom o suficiente pra Vin, que a Vin é incrível e não sei o quê. E a Vin, porque eu não sou bom o suficiente. O Elend é tipo um nobre, ele é muito inteligente, ele sabe estudar e ler livros. Era uma coisa meio assim. Sendo que a Vin, cara, Vin, sabe, Vin, você derrotou o Senhor Soberano, sabe? Tipo, vamos ser um pouco menos humilde, tá? E ela falando que foi um golpe de sorte ainda ter matado o Senhor Soberano. Eu, aham. Não é porque você é super inteligente e muito poderosa, não. Não tem nada a ver. Então, o livro, ele vai embaralhando todos esses assuntos, ele vai, né, você vai ler um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. E, assim, gente, no final, no geral, o que eu achei? Eu achei que eu ia gostar mais. Sabe, eu tava com muita expectativa mesmo, porque o primeiro livro foi muito bom. E também eu nunca vi alguém falar que o segundo livro é ruim, ou que não atende a expectativa. Pra mim, todo mundo exalta a série como um todo, fala que todos os livros são bons. E eu meio que acreditei nisso. E assim, eu não tô falando que é ruim, tá? Já vou, né, tirar isso de lado. O livro não é ruim, só que eu achei que ia ser melhor. Tá, então eu dei 3,5 estrelas, porque muitas coisas me incomodaram, tá? Essa questão do Zen, essa questão de ser mais arrastado. Tem também, os outros personagens secundários tinham me prometido que ia ter mais desenvolvimento pra eles. Assim, a gangue do Kelsier, tem lá o Fantasma, tem o Ham, o Doxon, o Brisa, enfim, essa galera aí, eu caguei pra eles também, de novo. Tipo, eu não vi graça neles. Eu acho que um ou outro tem um pouquinho mais de destaque, mas eu fiquei, eu não sei, eu acho que se perdeu, assim, eu acho que o que unia todos eles era o Kelsier mesmo, e eles não têm muito uma relação forte com a Vin, apesar da Vin gostar deles. Tanto que acontece umas paradas no final que não tem emoção, tipo, você não tem um tempo pra você se emocionar, pra você digerir o que acontece com algumas coisas aqui. Na verdade, tem. Porque assim, gente, não é. Eu acho que não é muito. Assim, não é uma novidade eu falar que o Brandon Sanderson, ele mata os personagens dele. Tipo, no primeiro livro, o Kelsier foi pro saco, entendeu? E ele era o protagonista. Sim, ele era um dos protagonistas. Então, quando eu vi que ele faz isso com o Kelsier, eu pensei, qualquer personagem pode morrer a qualquer momento aqui nessa série. E eu gosto disso, sabe? Porque nada tá ganho, nada tá certo, né? E eu fico pensando na Vin, às vezes, tipo, nossa, será que a Vin vai pro saco também? Né? Porque ela é a protagonista, né? Ela que tá na capa dos livros e tal. Mas então eu fiquei já, tipo, nossa, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Tem uma morte de um personagem aqui que eu senti, que eu fiquei, nossa, eu não queria que essa pessoa tivesse morrido. E aí os outros que morreram, eu fiquei,
tanto faz, não ligo. E isso eu acho que foi um problema, porque eu queria ter me apegado mais a esses personagens. Eu acho que o Brandon não entregou muito sobre eles, o suficiente pra eu me apegar, assim. Eu não sei se as outras pessoas que leram se importam com eles, tals, ou se isso foi só eu mesmo. Então, foi meio que isso, assim. Eu acho que também as cenas de ação aqui continuaram confusas. No primeiro livro, eu achei que eu tava perdida, assim, porque é um conceito novo, essa coisa de engolir metais. É mais um negócio de empurrar e puxar, que eu não tava entendendo, assim. Ai, quando a Vin saltava e dava cambalhota, e aí não sei o que, aí puxava as moedas de não sei quem, empurrava. E aí, o negócio é mais pesado, então ela é puxada na direção do negócio, em vez de ela puxar o objeto. Pra mim, isso tudo é muito confuso, e aqui continua confuso. Aqui eu desisti de tentar entender as cenas de combate, de ação. Principalmente quando tinham muitos personagens, tipo, a Vin contra 10 pessoas. Aí eu, não vai dar, sabe? Pra eu, visualizar completamente na minha cabeça. E aí eu pensei, talvez seja uma coisa minha só, não da escrita do Brandon. Mas não sei, não tenho certeza. Só que um ponto positivo também, que eu gostei muito, foi as cenas que a Vin... Nossa, tinha umas cenas de violência extrema que era muito épico, gente. Eu fiquei muito... Gente, tem um cara que a Vin matou estalando o olho do cara. Tipo, ela dá um peteleco no olho do cara e explode o olho do cara e o cara morre. Aí eu... Tem essa cena que ela tá com essa espada aí. É muito legal essa cena também. Gente, eu achei incrível. É mais perto do final, que ela tá com essa espadona, segurando essa espadona. E, eu achei sensacional essas cenas que, nossa, aí vai lá e corta a cabeça de não sei quem de uma vez. Eu acho que ela mata um cara dando uma cabeçada num cara também. Que essa é a primeira vez que o Alan vê ela matando pessoas, assim. E aí ele fica meio chocado mesmo. Tipo, meu Deus, ela matou um cara dando uma cabeçada no cara. E é. E eu achei incrível. Eu fiquei, yes, Vin. Gente, a Vin, pra mim, é uma das melhores protagonistas que tem, tá? Eu acho ela sensacional. Ela é muito forte mesmo, ela é inteligente. Às vezes ela tá com um problemão e eu penso, cara, não tem como você escapar dessa. Você tem que. Mas você é inteligente, você vai dar os seus pulos. E ela dá, sabe? E é crível, assim, não é uma protagonista que você olha e pensa, nossa. Deram trocentos mil poderes pra ela e ela vence todas por causa disso. Não, às vezes ela tá enrascada, sabe? Ela tem que dar um jeito pra usar a inteligência dela pra escapar de certas situações. E eu acho isso muito legal. Assim, da Vin, né? E agora falando um pouco do final, do que acontece no final. Não sei, eu vou dar spoiler aqui. Se você não terminou de ler esse livro, fala de duas coisas que acontecem que eu não entendi muito bem uma dessas coisas e eu me senti triste, que foi quando o Marsh aparece no final e ele tem um combate com o Sazed. Eu fiquei, gente, mas o Marsh era do bem, o Marsh tá tentando matar o Sazed aqui pra... Sabe, eu fiquei assim, não sei por que isso aconteceu. O Brandon sumiu com o Marsh lá no começo do livro e não dá explicações. E aí depois conta que os inquisidores, eles tomaram, destruíram lá a cidade lá dos Terrisanos lá. E aí lá tá um caos. E aí eu fiquei, tá, mas o Marsh era do bem. E aí eu fiquei, tá, isso vai ser resolvido no terceiro livro, vai ter que ter uma justificativa. Mas eu me senti muito, tipo, por que que isso tá acontecendo agora? Sabe? É chocante? É. E aí o Sage pergunta pra ele, mas por que você está fazendo isso, Marsh? E o Marsh, eu não sei, queria saber também. Aí eu, então tá bom. Sabe? Mas eu achei isso meio fraco, tipo, eu achei meio do nada, eu achei que foi, sei lá, vai ter que ter uma justificativa muito boa depois, no terceiro livro, mas do jeito que foi feito aqui, eu fiquei, é sério mesmo isso? E não teve muito indicativo que isso ia acontecer. Para mim, né? Eu que não catei, talvez. Talvez tinham as dicas e eu não vi. Mas, sei lá. Aí outra coisa foi que, bem no final mesmo, depois de tudo isso que aconteceu, e teve toda uma construção da Vin, assim, aceitando que ela é uma nascida das brumas e o Elend não é. E cada um tem suas qualidades e defeitos, cada um tem seus pontos fortes e defeitos. Todo aquele papinho do Zane assim, porque o Elend não é um nascido da bruma, ele nunca vai te entender. E a Vin, tipo, tacando isso pra fora e assim, aceitando que tá tudo bem, ele não ser um nascido da bruma mesmo. E é isso, e eles vão ter uma relação saudável e feliz, apesar das diferenças deles. E aí, no final, o Elend se torna um nascido da bruma. E aí eu fico, pra que então essa construção toda? Pra nada. Sabe? Aí ele. E eu pensei nisso até. Tem uma hora no livro que eu pensei, quer ver que ele vai virar o Nascido da Bruma? Porque eles vão fazer isso com ele. Porque, tipo, era possível. Porque uma coisa que o Brandon não explicou no livro todo até agora. Ele não deu uma explicação. Era como uma pessoa se torna um alomante. Que ele fala que tem o estalo.
Ele só diz que eles chamam de estalo, que é um processo que dá neles, de repente, assim. E aí eles adquirem os poderes. E o estalo pode acontecer em qualquer momento da vida deles. E aí não explica por quê ou como acontece isso. Parece que é uma situação, dá a entender que é uma situação traumática que eles passam. E aí acontece o estalo. E aí nesse livro ele não explica. Isso foi uma coisa que eu senti falta lá no primeiro livro, e aqui ele também não explica. E aí o Elend, ele vira um lance da Bruma, ele vira um alomântico, porque eles encontram umas paradas lá que tem a ver com o Poço da Ascensão. Gente, o Poço da Ascensão aparece nos 5 minutos finais do livro. É tipo, você vai achar que vai saber mais disso. Não, é tipo, é bem no final mesmo. E aí, sei lá, eu não sei se eu gostei disso, porque tudo bem ele querer transformar o Elend no Assim da Bruma, tipo, beleza. Só que então, que a construção que tenha sido a relação deles, as dúvidas que eles tinham, que fosse sobre outra coisa. Sabe? Não isso, porque pra mim foi tipo, whatever, sabe? E agora, por que isso aconteceu com ele? Vai ter que ler o próximo livro, porque também não ficou claro. Tipo, eles encontraram um negócio ali no castelo do Senhor Soberano. E aí parece que é aquilo que, né, transformou o Elend e tal, mas sei lá. Só sei que ele deixa um gancho pro terceiro livro, que é um gancho que é bom, assim, que é tipo, deu tudo errado no final desse livro, e agora a gente, como é que a gente vai fazer no terceiro? Como é que a gente vai sobreviver? O que está para vir? Porque parece que vai vir coisas muito ruins. E é meio que isso, assim, eu quero ler o terceiro livro, sim, mas acho que agora eu vou bem mais contida, bem mais na minha, assim, sem esperar grandes coisas, mas ao mesmo tempo ainda esperando, porque vai ser a conclusão da história. Eu preciso que ele feche todas essas pontas soltas, cara. E sei lá, que ele melhore essa questão de ritmo, porque eu não gosto muito de ler livro que se arrasta por quase até a metade. E assim, quando eu falo a metade, parece que não é muito, mas gente, se é um livro de 900 páginas, imagina ler 450 páginas de coisa nenhuma acontecendo, assim. Assim, não é que coisa nenhuma, mas que, sabe, você tem que ter uma paciência para, e às vezes eu não tinha muito essa paciência. Mas apesar disso tudo que eu falei, a escrita do Brandon Sanderson é muito gostosa, é bem fluida, não dói nada pra ler, sabe? E então, é isso, gente. Eu não sei o que vocês acharam desse segundo livro, eu não sei se só eu achei isso, assim, ou não sei. Talvez essa nota eu até pensei, nossa, mas tem livros que eu dei 4 estrelas que, tipo, eu pensei em dar 4 estrelas também. Só que eu não sei. Pra mim, esses pontos me pesaram bastante. E ainda não é uma nota ruim, não é um livro ruim. Eu só fiquei me sentindo meio de fora, porque eu vi tanta gente assim, que gosta muito, elogia a série toda, que eu fiquei, será que eu tô lendo errado? Mas, enfim, gente, é isso. Obrigada por assistirem até aqui essa resenha. E até mais, gente. Tchau, tchau.